Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série 12 princípios da animação aplicados no Blender 3D. Meu nome é Luiz Kowalski, você já conhece, e hoje a gente vai falar sobre o 11º princípio da animação citado no livro Illusion of Life. Então esse é o princípio de número 11, o princípio também conhecido como Solid Drawing, né? Ou desenho volumétrico, desenho sólido em português, certo? Então esse princípio foi iniciado lá naquela época, onde nem se existia ainda a animação tridimensional, mas existia já uma grande preocupação, né, em um desenho parecer volumétrico, né, em dar essa impressão. Primeiro porque isso torna o desenho muito mais interessante, torna a animação muito mais interessante, né? Então, lá no livro mesmo, né, ele traz esses dois exemplos aqui do Mickey desenhado de um lado e de outro, e ele já tem essa preocupação em fazer com que o desenho não pareça chapado, não pareça 100% bidimensional, que ele tenha profundidade, né, para que os movimentos dele também fossem críveis e fáceis de serem executados. O desenho deveria parecer volumétrico e também para deixar o personagem mais interessante aos olhos e mais crível, tá? Então eles tinham essa grande preocupação em de fato parecer que aquele personagem existe, que aquele personagem tem peso, que aquele personagem vive, tá? Então três grandes coisas que a gente precisa lembrar de verificar se a nossa animação, né, e se o nosso personagem, se a nossa pose tem, para que ele pareça crível, para que ele pareça interessante, é primeiro se ele tem peso, tá? Segundo, se ele tem profundidade, e terceiro, se ele tem equilíbrio, tá? Então eu vou passando um pouquinho por cada um no exemplo que eu trouxe hoje, que é desse personagem aqui. Então, legal, esse personagem parece ter equilíbrio, tá? Ele está equilibrado entre as duas pernas. Tem um pouquinho de profundidade, mas ele não tem muito peso, tá? Então não é tão interessante essa pose, tá? Ela está uma pose muito chata, muito fake, certo? Então não é muito comum, né? A gente tem essa pose onde todos os membros eles estão perfeitamente alinhados, perfeitamente simétricos de um lado e do outro. Então o que a gente procura fazer para tornar essa pose mais interessante é puxar, né, o quadril para cima de uma das pernas, tá? Para posicionar o peso do corpo mais em cima de uma perna do que da outra, certo? Isso torna a pose um pouco mais realista. E outra coisa bem interessante que acontece também é essa diagonal que a gente cria, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente cria uma curva, né? Que antes a gente tinha aqui uma reta perfeita, né? Agora a gente tem uma curva. Isso deixa a cena, a pose mais interessante também, certo? Um conceito que eu estou falando já, né, essa coisa do centro de massa, centro de gravidade. Isso é muito importante quando a gente está pousando nosso personagem e a gente precisa observar, tá? Então, o centro de massa é mais ou menos como se a gente tivesse aqui um tijolo ou um martelo. Deixa eu pegar o tijolo aqui primeiro, certo? E a gente fosse equilibrar ele em cima de alguma coisa, tá? Em cima de alguma coisa pontuda. Então, ao menos que a gente equilibrasse ele perfeitamente aqui no centro, né, no caso do tijolo, se a gente puxasse o tijolo aqui para o lado, ele iria tombar, né? Então, porque o centro de equilíbrio, né, o ponto de equilíbrio, desse caso, ele está bem aqui, alinhado no centro, então por isso que ele precisa estar bem em cima dessa ponta, certo? Ao contrário no martelo, né, onde que o nosso martelo ele tem esse peso, né, extra de maneira desregulada, né, fora do centro, né, se a gente apoiasse ele exatamente no centro, na verdade ele iria tombar, né, para que a gente fizesse de fato ele ficar equilibrado aqui, né, a gente teria que puxar, né, esse centro de massa mais para perto de onde ele tem um maior peso. Então, aí sim ele ficaria equilibrado e não cairia. A mesma coisa acontece com um ser humano, certo? Então, se a gente tem lá nosso personagem e a gente vai pousar ele, né? Então, por exemplo, ele está correndo, certo? Então, se a gente vai pousar ele, né, e vai animar ele correndo, para a gente pousar isso, a gente precisa entender qual que é o centro de massa nesse momento. Então, o centro de massa, né, de um personagem está geralmente aqui próximo à cintura, próximo ao umbigo,
né, do personagem. E para que essa pose funcione, tá, ela precisa estar equilibrada, né? Então, esse centro de massa precisa estar perfeitamente alinhado aqui, né, com o pé do personagem, coisa que não está acontecendo agora, né? Então, ele está com o peso mais para fora. Isso que ele está correndo, então ele tem uma força contrária que está puxando ele para o lado contrário da corrida. Então, para equilibrar esse personagem, a gente precisa jogar o centro de massa dele, no caso a cintura ali, para frente, certo? Aí sim a gente vai ter um equilíbrio legal que está sobre o pé dele, certo? E ainda está compensando essa força que está vindo contrária aqui, né? Que é a força da inércia, né? Que está tentando fazer com que ele permaneça para trás. Então ele tem que contrabalancear isso jogando todo o peso dele aqui para frente, certo? Então aí a gente tem uma pose que é mais realista, né? Que é mais equilibrada também e que vai também trazer essa noção de peso para a gente, tá? Outra coisa interessante da gente reparar, um outro exemplo que eu trouxe aqui, então, é justamente a pose aqui que ele está bravo, né? Então, uma pose que a gente poderia fazer inicialmente dele bravo seria essa. Porém, essa pose também está muito chata, ela está muito simétrica. Todos os braços dele, os dois braços estão fazendo a mesma coisa, as pernas estão fazendo a mesma coisa. Ele está com o centro, né, o ponto de equilíbrio exatamente no centro aqui das duas pernas, tá? Igualmente regulado entre as duas pernas, o que não é uma pose muito natural, que é uma pose que não traz muita profundidade, muito equilíbrio pra gente. Quer dizer, traz bastante equilíbrio, mas não traz muita profundidade, né? E nem muita noção de peso. Então, o que eu fiz nessa pose para melhorar ela foi puxar também, tá, a cintura ali para frente, mais para cima dessa perna, tá? Isso fez com que a gente precisasse dobrar essa perna. E também, né, a gente aí pode esticar mais essa perna. Isso é muito interessante, tá? Brincar com essa coisa de dobrar e esticar membros, tá? Isso traz bastante interesse e dinamismo para nossa pose, né? Então a gente criou essa linha reta aqui, né, que vai do pé até a cabeça, porém, né, com os outros membros a gente vem quebrando isso, né? Por exemplo, aqui com os dois braços, a gente vem criando essas diagonais que dão bastante dinamismo para nossa cena e fazem com que ela fique mais interessante, certo? Uma coisa interessante também é aqui, né? Então a gente tinha essa pose que ele estava ali tentando pegar alguma coisa no alto, né? Essa pose também está um tanto estranha, certo? Porque a gente tem aqui também todos esses membros perfeitamente alinhados, todos retinhos, né? Isso não é tão natural, certo? E também, né, o fato de que a gente tem aqui uma pose que, embora esteja mais ou menos equilibrada, né, a gente não tem tanto dinamismo nela. Então, o que eu fiz, né, foi torcer um pouco mais, tá, essa cintura do personagem, dobrar essa perna e trazer ela um pouco mais para fora também, para trazer mais equilíbrio pro personagem, já que ele estava lá puxando, né, levando esse peso lá para frente, né, é justo que a gente traga essa perna mais para trás para ele também contrabalancear ali, certo? Outra coisa também, já que esse braço eu não poderia dobrar tanto, eu peguei esse braço e dobrei um pouco mais ele para também dar esse dinamismo melhor e transformar essa pose mais interessante. E também a cabeça, né? Então ela também está mais curvada também, né? E essa dobra, ela também traz um interesse um pouco maior para essa pose. E última pose aqui, para falar um pouco mais sobre o peso também, certo? Então eu tenho essa pose, né, dele, um personagem andando de maneira triste, né? Mas ela não tá com muito peso, tá? Então, por quê? Também a gente tem aqui, né, a cintura perfeitamente alinhada e sobre os dois pés. Então os pés estão muito longe aqui do centro de massa, né? Então a hora que o personagem tá ali jogando o peso de uma perna para outra, isso não vai fazer muito sentido e vai fazer com que a nossa animação pareça que tá sem gravidade, parece que o personagem está flutuando, tá? Então isso traz uma estranheza muito grande. Então o que eu fiz, né, foi jogar essa
jogar aqui a cintura, né, o quadril mais para cima dessa perna, né, ele está apoiado mais no chão. E também, né, outra coisa interessante que aconteceu foi que daí os pés ficaram mais bem alinhados aqui embaixo do personagem. E outra coisa também que eu fiz foi nos braços, tá? Então puxei, né, já que ele está desolado, tá cansado, tá? E a gente tem a gravidade atuando sobre ele, né? Então eu joguei, né, os braços bem para baixo aqui, né, bem perfeitamente apontando para o chão. Não só os braços, mas também os dedos. Então juntei também ali os dedos, tá? Também todos apontando ali para o chão, como se eles de fato tivessem pesados. A cabeça também joguei um pouco mais para baixo ali, a coluna também, fazer essa curva aqui, também como se de fato a gravidade estivesse atuando no personagem que está mole, todo sem força, sem energia, tá? Então aí eu trouxe mais peso pro personagem. Então aí a gente tem um desenho, né, que ele é mais sólido, mais profundo, mais interessante, né, e pode melhorar muito mais as nossas animações se a gente se preocupar com essas coisas, certo? Então, basicamente era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que você esteja conseguindo aplicar essas técnicas nas suas animações, deixando elas cada vez melhores. Vou ficando por aqui. Convido você para conhecer também o nosso site, crazypixel.com.br, para conhecer mais cursos, mais conteúdo interessante sobre animação, sobre modelagem 3D, para você conseguir aí atingir uma qualidade melhor e mais rápida nos seus estudos. Beleza? Fico por aqui, até a próxima e tchau, tchau.